Em Bruxelas, novo secretário da Defesa dos Estados Unidos diz que a adesão da Ucrânia à NATO é um objetivo irrealista. Países de todo o mundo reagem ao anúncio de Donald Trump de impor tarifas de 25% às importações de aço e alumínio. União Europeia condena sanções de Trump contra o Tribunal Penal Internacional. Polónia fala em decisão inaceitável. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que o desejo da Ucrânia de regressar às suas fronteiras anteriores a 2014 e a sua potencial adesão à NATO são objetivos irrealistas. As declarações aconteceram durante uma reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia em Bruxelas, composto por 46 nações. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. That said, the United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Hegseth também enfatizou que a principal prioridade do presidente Donald Trump é acabar com a guerra usando meios diplomáticos, trazendo tanto a Rússia quanto a Ucrânia para a mesa das negociações. No entanto, acrescentou que quaisquer futuras forças de manutenção da paz não irão incluir tropas dos Estados Unidos e que um futuro acordo não deve incluir as proteções do artigo 5º da NATO, que consagra o princípio da defesa mútua e desencadeia a assistência dos Estados Unidos e de outros membros da aliança em caso de ataque. Países de todo o mundo estão a reagir ao anúncio do presidente norte-americano Donald Trump de que todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos serão taxadas a um mínimo de 25%. Os líderes da União Europeia prometeram que os direitos aduaneiros não ficarão sem resposta e serão objeto de contramedidas. Já o primeiro-ministro do Canadá diz que a resposta vai ser forte e firme. We'll work with the American administration and highlight that imports of Canadian steel and aluminum create thousands, if not millions, of jobs and support families across the United States. We have been doing things together in an extraordinarily integrated way for many, many years, and we will look to continue to work with our closest ally and partner. We should be doing more together, not fighting with each other. O secretário-chefe do gabinete do governo do Japão, Hayashi Yoshimasa, anunciou que Tóquio solicitou uma isenção das tarifas. O ministro da Economia do México diz que planeia apresentar os argumentos do país aos Estados Unidos na próxima semana. Especialistas económicos no Brasil alertam que as tarifas vão aumentar os custos para os norte-americanos, uma vez que os Estados Unidos não são autossuficientes na produção de aço e alumínio. Donald Trump assinou uma ordem executiva exigindo que as tarifas dos Estados Unidos sobre as importações são recíprocas em relação às impostas por outros países. As sanções impostas pelos Estados Unidos ao Tribunal Penal Internacional não caíram bem no bloco dos 27. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, já tinha dito que a decisão de Washington compromete a independência do TPI. Num debate parlamentar em Estrasburgo, também houve críticas à posição de Trump. Uma delas veio da Polónia, que tem a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. The ICC plays an essential role in delivering justice to the victims of some of the world's most horrific crimes. It is highly regrettable that the court continues to face threats, intimidation and pressure. Any threat against the court, its staff and those involved in the work in the ICC is unacceptable. I look to the Council presidency here today, and I would like really two clear yes or no answers. One, will you directly reprimand the member states who undermine international law? And two, will your presidency seek to strongly, unconditionally and unanimously support the ICC in the next Foreign Affairs Council conclusions? Em novembro do ano passado, o TPI emitiu mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita e o antigo ministro da Defesa do país. Acusa ambos de terem cometido crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante o conflito em Gaza. Trump considerou que houve abuso de poder por parte dos juízes de Haia.
I hear that Europe is late to the race, while the United States or China have already gotten ahead. I disagree, because the AI race is far from being over. Truth is, we're only at the beginning. A União Europeia vai canalizar 200 mil milhões de euros para investimentos em inteligência artificial, numa tentativa de recuperar o atraso em relação aos avanços tecnológicos dos Estados Unidos e da China. Um anúncio bem recebido por várias startups europeias presentes na incubadora Station F, em Paris, para a Cimeira da Inteligência Artificial. It's not all done to the largest companies. There's a lot that can be done. We have lots of innovation, lots of people figuring out how to do things more efficient, faster, more respectful of the regulations that we do have here. There's tons to do there. A União Europeia foi uma das pioneiras em estabelecer regulamentos abrangentes sobre o tema. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, criticou o rigor das regulamentações europeias num discurso na terça-feira. No entanto, alguns especialistas acreditam que as empresas europeias precisam de reduzir a regulamentação para serem mais competitivas. So what we need is European entrepreneurs working with American technology, and then we at least share the power, we share the revenue. But if we don't do anything and want to do it on our own, we will fail, because we don't have it, and the Americans have it. They have the technology, the capital, and the speed and the innovation. So let's tear down the wall and accept them and cooperate with them. Because the enemy is not the US. Na sequência da cimeira, os Estados Unidos e o Reino Unido decidiram não assinar a declaração que pede aos países que respeitem uma determinada ética de governação da inteligência artificial. As eleições federais na Alemanha aproximam-se a passos largos e o debate sobre as migrações tem sido um tópico central na campanha. Muitos dos partidos têm prometido deportações mais céleres e controlos migratórios mais rigorosos. Christoph de Vries, deputado da União Democrata Cristã, considera que o atual modelo de deportação da União Europeia é disfuncional e precisa de ser repensado. Wissen Sie, ich glaube, man muss in der Diskussion mal eins ganz offen und ehrlich sagen. Die Rückführungen funktionieren in keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union wirklich zufriedenstellend. Und das führt uns in der CDU zu der Erkenntnis, dass wir die illegalen Einreisen nach Deutschland, aber vor allen Dingen insgesamt nach Europa stoppen müssen, weil wir ja sehen, wie schwer die Rückführungen sind. Und wenn die Menschen erstmal eingereist sind, sind die rechtlichen und tatsächlichen Hürden für die Abschiebung so groß, dass wir das niemals so zufriedenstellend hinbekommen werden, wie das eigentlich notwendig und wünschenswert wäre. Segundo dados do Ministério do Interior alemão, a percentagem de deportações falhadas no país ronda os 60%, pelo que a polícia defende que é preciso uma maior cooperação europeia. Wir müssen letztendlich europäisch arbeiten. Das heißt, wir müssen alle Länder in der Europäischen Union an einen Tisch bekommen, sodass wir letztendlich eine Vorgehensweise haben. Gleiche Bedingungen für alle Menschen, die bei uns Asyl und letztendlich Schutzersuchen stellen. Wir brauchen einen klaren Verteilungsschlüssel für alle und wir müssen unsere europäischen Außengrenzen viel besser schützen. Hier bedarf es Frontex, die stark aufgestockt werden müssen, die europäischen Außengrenzen mit den jeweiligen Ländern besser schützen, um letztendlich dadurch die Reisefreiheit innerhalb von Europa nicht zu gefährden. Mas alguns especialistas afirmam que as deportações na Alemanha são dificultadas pela fraca cooperação entre agências. Deutschland ist ein Einwanderungsland, das braucht. Aber wir müssen wahrscheinlich wirklich unterscheiden zwischen Fachkräfteeinwanderung, qualifizierte Leute, die im Ausland die Sprache lernen, dann nach Deutschland kommen, von Anfang an arbeiten, Geld verdienen, in der eigenen Wohnung wohnen und eine Asylmigration, die häufig, das zeigen uns die Statistiken, leider gering qualifiziert ist, wo die Leute kein Deutsch sprechen, dann erstmal arbeitslos sind, vom Staat untergebracht werden und auch die durchaus sehr großzügigen deutschen Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Formen von Migration. Und ich befürchte, dass dieser negative Asyldiskurs die absolut notwendige positive Einstellung zu Fachkräftemigration untergräbt. Na sequência do corte com a rede elétrica russa, no fim de semana, os preços da eletricidade na região do Báltico começaram a subir rapidamente. Na Estónia, que se ligou ao sistema europeu no sábado, o custo da eletricidade passou de 126 para 191 euros por megawatt-hora em apenas uma semana.
Segundo os especialistas, este aumento deve-se principalmente à falta de vento, a um maior consumo de eletricidade por causa do frio e a uma ligeira subida do preço do gás. Além disso, existem atualmente menos ligações do que o habitual na região do Báltico, isto porque um cabo submarino que liga a Lituânia à Suécia foi danificado por uma âncora e está agora fora de serviço. Se estivesse operacional, os preços seriam significativamente mais baixos. – 109 pescadores foram resgatados de um bloco de gelo à deriva no mar de Okhotsk, no leste da Rússia. A situação aconteceu depois de se ter aberto uma fenda de 10 metros em parte da ilha de Sakhalin, onde os homens se encontravam. 44 pescadores foram transportados para um local seguro por um helicóptero mobilizado pelas autoridades russas. Alguns quiseram ficar para trás para não abandonar o equipamento nem as atividades de pesca. Os restantes foram levados para a terra num barco. Mark Fogel, um professor americano detido na Rússia em 2021, acusado de posse de droga, foi libertado por Moscovo numa ação que a Casa Branca descreve como um sinal de boa-fé que poderá fazer avançar as negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia. Donald Trump, a quem o professor disse que ficaria eternamente em dívida, recebeu na Casa Branca à chegada aos Estados Unidos. Fogel, que foi considerado injustamente detido pela administração Biden, foi preso por viajar com cannabis, que, segundo ele, lhe tinha sido prescrita por um médico. O Kremlin não fez qualquer comentário sobre a libertação do norte-americano.